Olá, irmãos e irmãs aqui do canal Mídia Céu de Maria Evangelizando com Maria. Tudo bem com vocês? Eu quero falar aqui sobre uma entrevista que a vidente Maria Pavlovich teve com o Padre Lívio, que ele tem uma rádio que se chama Rádio Maria, onde a vidente Maria ela comentou sobre a mensagem do dia 25 de fevereiro de 2020 junto com o Padre Lívio. Então a entrevista é a seguinte, foi tirada do site centromedjugorje.org, tá? Um comentário da mensagem do dia 25 de fevereiro. Caso vocês não saibam qual é a mensagem, basta olhar aqui no canal a mensagem do dia 25 de fevereiro para a vidente Maria. Aí vocês ficarão por dentro de qual mensagem está relacionado a esta entrevista. Entrevista do Padre Lívio da Rádio Maria para a vidente Maria Pavlovich, de Medjugorje. Padre Lívio: queridos amigos da Rádio Maria, aqui no microfone temos Maria de Medjugorje, que nos dará a mensagem da Rainha da Paz hoje, 25 de fevereiro de 2020. Padre Lívio diz: boa tarde, Maria. Maria responde: boa tarde, Padre Lívio. Saudações a todos os ouvintes da Rádio Maria. Hoje, como todo dia 25 de cada mês, a Virgem nos dá a seguinte mensagem. Então, meus irmãos, eu vou ler aqui a mensagem para vocês. Abre aspas. Queridos filhos, nesse tempo de graça, quero ver seus rostos transformados em oração. Você está tão inundado de preocupações terrenas que nem sente que a primavera está próxima. Meus filhos, vocês são chamados à penitência e à oração. Assim, como a natureza luta silenciosamente por uma nova vida, você também é chamado a se abrir a Deus, em oração, em quem encontrará a paz e o calor do sol, da primavera em seu coração. Obrigado, queridos filhos, por terem respondido à minha ligação, ou ao meu chamado, Fecha aspas. Padre Lívio diz: Maria, essa mensagem me parece orientada para a época litúrgica que estamos vivendo, isto é, para a Quaresma. A Maria responde: sim, Padre Lívio. A verdade é que eu estava esperando outro tipo de mensagem para esse maldito vírus. Estamos todos vivendo um pouco com uma preocupação humana, uma preocupação com o futuro. Em vez disso, a Virgem parece ter ignorado completamente. Ela está nos chamando neste tempo de graça, neste momento em que ela quer ver nossos rostos transformados. Padre Lívio diz: sim, mas quando ela diz que somos inundados por preocupações terrenas, talvez a Virgem se refira a toda a ansiedade que sentimos por esse vírus. Maria diz: pode ser, mas a Virgem nunca falou sobre isso hoje em dia. Parece que se espalhou a notícia de que a Virgem, em uma de suas mensagens, falou sobre a China e esse vírus, o que não é verdade. Você viu que, mesmo esta tarde, a Virgem não falou dessa catástrofe, desse medo. A Virgem nos dá esperança, nos chama a lutar com a oração e penitência. A natureza também nos mostra sua luta silenciosa por uma nova vida. É também que devemos também fazer. A Virgem nos convida a isso porque nos vê perdidos, longe de Deus. É por isso que a Virgem está conosco há tanto tempo. Vimos tantas pessoas que vieram a Medjugorje, que com a doença começaram a orar de uma nova maneira, a princípio com medo, e depois eles se transformam. Eu espero que também nesta ocasião comecemos a reagir aproximando-nos de Deus em oração. Percebemos que nossa vida é muito frágil e com esse vírus também vemos a fragilidade do mundo, da ciência. Em vez disso, a Virgem nos chama para retornar a Deus, retornar à oração. Padre Lívio diz: nesta mensagem, a Virgem disse uma frase que não acho que ela teria dito antes. Quero ver seus rostos transformados. Em outras palavras, a oração deve ser tão interior que deve iluminar nosso rosto, como quando o próprio Jesus orou e seu rosto se transformou em oração. A vidente Maria diz: sim, é assim, é muito bonito.
Muitas vezes eu vi pessoas que foram transformadas, começando a viver a vontade de Deus, a viver em oração. Esses casos são encontrados principalmente nos conventos enclausurados, que passaram tanto tempo em oração a Deus. Eles também oferecem suas tarefas diárias, como Santa Teresa, Santa Teresinha do Menino Jesus, que é protetora das missões, dos missionários, sem nunca ter estado lá. Por esse motivo, naqueles conventos enclausurados, ou também em sacerdotes, frades, eremitas e etc., que são dedicados de maneira especial à oração a Deus, podemos vê-la refletida em seus rostos. A Virgem quer ver isso também em nós. Ela quer nos ver transformados pela oração. A Virgem não quer que tenhamos medo do futuro, mas sim aqueles que rezam sem medo, pois o futuro não está em nossas mãos. O nosso futuro. Padre Lívio diz: de qualquer forma, a palavra oração é encontrada 3 vezes na mensagem, o que me faz pensar que Nossa Senhora quer que nos dediquemos à oração em silêncio nesta quaresma, para nos transformar e dessa maneira nos prepararmos para a nova vida da Páscoa, como a natureza faz. A Virgem diz que nos preocupamos com a nossa vida espiritual, para nos abrirmos a Deus. Esta é a primeira coisa que devemos fazer, e o resto virá por conta própria. A vidente Maria diz: você sabe, quando descobre esse vírus, pensei em que poderíamos combatê-lo, mas ao mesmo nome diz coroa, E por isso pensei que deveríamos nos apegar à coroa do Rosário, porque o Santo Rosário expirou milhares de vezes. Nós que amamos Maria e suas mensagens, seguindo suas instruções nesses anos, não apenas nos tornamos cristocêntricos, mas ainda mais, através da Virgem, nos apaixonamos por Deus e sua vontade. Uma pessoa mariana se torna radical em seu imenso amor a Deus. É um bom momento para nós, com oração silenciosa, alcançarmos o despertar espiritual que a Virgem nos diz, para chegar a essa primavera cheia de cores que não vemos agora, porque Ele está trabalhando em silêncio. Nós também devemos trabalhar assim com nossas vidas, com oração, com penitência, especialmente agora que somos convidados a fazê-lo com mais insistência. Devemos fazê-lo de todo o coração e pretender com todas as nossas forças intensificar nossas orações. Quando dirijo, sempre rezo o rosário. Se você soubesse quantos, também devemos ser um exemplo de amor e coragem para mostrar a nova vida que está dentro de nós. Dessa vida espiritual que não nos faz sentir medo de conhecer pessoas. Certo, agora, não estou dizendo que nos abraçamos, pois eles dizem que não é sábio. Mas fazer todas as coisas que eles dizem que devemos fazer, como por exemplo lavar as mãos várias vezes e etc. Mas neste momento de pânico, ninguém pode aceitar nosso sorriso e uma boa palavra. A Virgem nos diz para sermos amor e oração, concretamente em silêncio e com todo o coração. Padre Lívio diz: sim, Maria, mas a Virgem usa uma palavra que diz tudo. Diz inundado. Ela nunca tinha dito essa palavra antes, ou seja, estamos inundados de preocupações. Certamente, esse fato que afetou o mundo inteiro nos encheu de preocupação e nos faz perder de vista a coisa mais importante, que é Deus, que está em nossa vida. Em outras palavras, essa inundação de preocupação não nos faz perder a paz, tira a nossa alegria de nos levar a ações como as que assaltam os supermercados. A vidente Maria diz: sim, certo. Isso é terrível. E isso acontece porque não há fé. E se não há fé, não confiamos mais em Deus. Como eu disse antes, nosso presente e nosso futuro estão nas mãos de Deus. Se acredito em Deus, não tenho medo do futuro, porque sei que Ele me ama com imenso amor. Devemos estar cientes de que tudo que pode acontecer é porque Ele permite. Uma pessoa que ora, que ama, é uma pessoa que confia em Deus. Então aquela inundação de medo, morte, falta de comida, o que farei amanhã, o que acontecerá amanhã, não a tenho porque me coloquei nas mãos de Deus. Padre Lívio diz: de qualquer forma, Maria, lembro-me de que quando a guerra na Bósnia estourou,
Foi de repente que ninguém esperava que a guerra chegasse exatamente àquele lugar. Também quando a União Soviética entrou em colapso, foi algo inesperado. Esse também foi o caso do coronavírus. Em outras palavras, existem eventos na história que nos pegam desprevenidos, nos assustam e não sabemos como reagir. A vidente Maria diz: sim, Padre Lívio, acredito que nossos ancestrais confiaram mais em Deus. Nós, confiando menos em Deus, temos essa ansiedade, esse medo. Eu acho que esse vírus saiu de um laboratório chinês, onde Deus não existe. Portanto, eles se sentiam onipotentes, acreditavam estar no controle de tudo porque estavam no controle do povo. Essa foi uma lição para eles, mas também foi uma lição para nós, que somos fracos. Somente com Deus somos fortes. E por isso a Virgem nos diz, abre aspas, enquanto a natureza luta em silêncio por uma nova vida, fecha aspas. Em outras palavras, no caminho da Quaresma, contemplamos a paixão de Jesus e por sua paixão, por sua vida, por sua morte, Jesus nos dá o exemplo, pois um grão que morre lá dá 100 vezes mais. Por isso, também temos que trabalhar pela primavera de paz e oração que Nossa Senhora deseja que surjam. Oramos ao Espírito Santo que nos ajuda a entender o que devemos fazer dia a dia, especialmente neste momento difícil. Padre Lívio pergunta para a vidente: parece-me que esta mensagem é uma mensagem de esperança. Fala sobre a vida, o calor do sol. É como se a Virgem quisesse nos encorajar, dizendo-nos para lutar, trabalhar, jejuar, fazer penitência e converter, e assim poder ver a luz, a paz. É como dizer que podemos mudar essa situação se mudarmos a nós mesmos. A vidente Maria diz: é verdade, eu acredito profundamente que essa situação não vai durar muito, mas para nós é um convite para começar uma nova vida. Atualmente vimos quão pequeno o mundo pode ser e o quanto essa situação pode nos afetar, já que nossa vida é única e irrepetível, mas ao mesmo tempo tão frágil. É nessa fragilidade que podemos ver a reação. Essa reação para nós cristãos deve ser como a Virgem sugere para nós. Com a oração encontraremos paz, e quando houver paz no coração haverá serenidade para podermos fazer o melhor com nossa família, nossa paróquia, nosso trabalho, nosso país, especialmente nesse momento. Acredito que a Virgem não nos abandona, mas devemos responder ao seu chamado. Eu lembro que no começo das aparições, a maioria dos peregrinos eram italianos e respondeu com grande entusiasmo. Agora devemos responder com esse entusiasmo com a oração, mesmo que seja de casa. Podemos começar com um rosário, com nossa família, para que Deus nos liberte desse medo que temos em nossos corações. Também nos libertar deste vírus mortal, especialmente para os idosos. A Virgem não quer que nos preocupemos. Padre Lívio pergunta, também a palavra penitência, que é tão típica na Quaresma. Acho que podemos recebê-lo como se fosse uma penitência oferecer a Deus. A vidente diz, sim, Padre Lívio. Eu lhe digo que ontem fui ao supermercado e havia uma senhora que comprou 10 quilos de banana. Eu me perguntei o que ela faria com tanta quantidade, se depois de 3 ou 4 dias elas ficarão pretos e apodrecem. Temos medo de morrer de fome. Seria melhor fazer um pouco de jejum. Penso que, em vez de querer acumular coisas, devemos acumular frases. Padre Lívio pergunta, Maria, conte-nos algo sobre o jejum proposto pela Rainha da Paz. A vidente diz, a Virgem, desde o início, pediu que jejuássemos. A Virgem nos diz que, com a oração e o jejum, até as guerras podiam ser interrompidas. É por isso que acredito que, se agora jejuarmos contra esse vírus que nos rodeia, poderemos combatê-lo. A Sagrada Escritura diz que certos espíritos malignos podem ser removidos com oração e jejum. Isso vem do maligno, obviamente, e isso não vem de Deus. Quando a Virgem nos falou do jejum, não sabíamos que uma guerra estava chegando, que uma situação tão crítica estava prestes a chegar. Tínhamos comemorado o aniversário com tanta alegria e logo depois a guerra começou.
Depois que a Virgem nos contou sobre isso, sentimos uma forte necessidade de jejuar. Nós nunca pensamos que poderia nos tocar, e em vez disso, nos tocou. Até lamentamos não ter ouvido com mais atenção as palavras da Virgem, e estou convencida de que, se tivéssemos ouvido muito antes das mensagens de Nossa Senhora, da Virgem, a guerra não teria ocorrido. O arcebispo de Split disse que agora está olhando para nós do paraíso. Veio a Medjugorje e disse que queria pedir perdão à Virgem por todos os seus pecados de omissão e começar uma nova vida. Ele era diabético, mas começou a jejuar à sua maneira, não com pão e água, como a Virgem havia pedido como o melhor jejum, mas com outros tipos de penitências. Lembro-me muito dele porque ele veio a nossas casas e o consideramos um bom amigo como família. Foi uma honra para nós tê-lo em casa. Um dia ele nos disse que havia feito uma penitência na capela de seu arcebispo e na capela era dele. Ele queria transformá-lo em uma capela de adoração perpétua. Ele viveu essa experiência de uma maneira muito intensa. Ele chamou as pessoas para fazerem novenas de oração e jejum, como a Virgem às vezes pedia. Quando houve guerra, a cidade de Split era uma cidade militar para os generais, as escolas, a universidade. Havia muitas armas lá, e esse arcebispo foi o testemunho de oficiais que vieram perguntar a ele durante a noite o que deveriam fazer com todas essas armas. Ele lhes disse que, se ainda o tivessem lá, seria usado, então era melhor colocar tudo embaixo de alguns barcos e jogá-los no mar. Na cidade de Split nem sequer havia uma pessoa morta, porque a guerra não chegou lá. Eu acho que foi porque eles oraram muito e jejuaram. Por isso acho que devemos começar a jejuar pelo desaparecimento desse vírus, fazer pequenas renúncias e orações pedindo a Deus que nos liberte dessa calamidade. O provérbio diz: ajude a si mesmo e Deus os ajudará. Porque agora é hora de orar fervorosamente, fazer pequenas penitências, porque pequenas coisas são grandes nos olhos de Deus. Padre Lívio pergunta: e vem a Páscoa com a alma limpa? A vidente diz: e não apenas a alma, Padre Lívio. Um amigo me disse que ele teve uma forte conversão, que antes ele era um grande pecador e agora ele estava tentando seguir o caminho da santidade. É verdade que, com a idade, deixa-se de si apegar às coisas materiais do mundo. Mas o rosto desse amigo foi transformado quando ele se apaixonou por Deus. Todos nós devemos ser mais sensíveis, mais apaixonados por Deus. A Virgem diz que nosso rosto será transformado. Deus também iluminará nosso rosto. Padre Lívio pergunta: sim, também em uma mensagem de alguns meses atrás, você disse que pode ver nos olhos se há inquietação ou paz. A vidente diz: isso é verdade. É por isso que digo que não devemos ficar abatidos, pelo contrário, devemos acreditar e orar. Devemos reagir não com pessimismo, não com medo, mas como pessoas que têm um objetivo, que é Deus. A Quaresma é um tempo de graça, mas é verdade que também é um tempo de deserto, como o que estamos vivendo aqui agora sem poder ir à Santa Missa ou a grandes reuniões de oração. Mas podemos fazê-lo, mas sozinhos ou organizando grupos de oração em cadeia pessoal, em diferentes momentos do dia e da noite. Convido a todas as pessoas que acreditam, como nossos avós acreditavam, que com a oração podemos parar as guerras. Padre Lívio pergunta: muito obrigado, Maria, porque você nos contou coisas que nos confortaram muito. A vidente Maria diz: eu só quero acrescentar que para as pessoas que agora se arrependem de não poder ir a Medjugorje, quero dizer que temos que carregar Medjugorje em nossos corações. E agora, mais do que nunca, devemos colocar em prática seus ensinamentos para ser um exemplo de serenidade para todas as pessoas que estão confusas agora. Ore para que sejamos um bom exemplo e para outros que este teste sirva para atraí-los para mais perto de Deus. Vamos orar especialmente por todos os doentes deste vírus, por todos os médicos e profissionais da saúde que têm medo de serem infectados e depois transmiti-los às suas famílias, para que possam se colocar nas mãos de Deus
e encontrar a força necessária. Padre Lívio, bem Maria, estamos unidos em oração. Então, meus irmãos, essa foi a entrevista que eu tirei do site centromedjugorje.org, tá? Foi a entrevista onde a vidente Maria Pavlovich Lunetti, ela comentou sobre a mensagem do dia 25 de fevereiro e sobre algumas outras mensagens anteriores a fevereiro, tá bom? Compartilhe este vídeo, essa mensagem. Eu achei maravilhosa essa mensagem. Você gostou muito dessa mensagem, dessa entrevista? Eu amei. Compartilhe, curta. Convide seus amigos, familiares para ouvir também essa experiência de uma das videntes lá de Medjugorje, essa mensagem que acalma o nosso coração. Vamos entrar em conexão com a Rainha da Paz, em oração, fazendo pequenos sacrifícios, pequenas penitências, né? Oferecer a Deus, rezar o rosário, tudo que a vidente Maria falou aqui na entrevista junto com o Padre Lívio. Deus abençoe a todos, que a Rainha da Paz te dê a paz, tá? E muita saúde para todos nós. Um grande abraço. Se inscreva no canal Emídio Servo de Maria, Evangelizando com Maria. Aperte o sino de notificações para receber os nossos conteúdos de evangelização. Compartilhe o vídeo e deixe a sua curtida aqui no canal. Se inscreva em nosso canal para receber todos os vídeos gratuitamente em teu celular. Eu te espero, hein? Até mais!